Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Nessa aula nós vamos continuar a resolução dessa viga. Na aula anterior, nós já encontramos as reações de apoio. Nós encontramos que a reação de apoio em A vale 5 kN e em B vale 4 kN. Caso você não tenha assistido ao anterior, vai lá e assista, que eu ensino como vocês encontram essas duas reações de apoio. Agora, já nessa aula, nós iremos fazer o gráfico do diagrama dos esforços solicitantes que atuam nessa viga. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que nós fazemos numa situação dessa é que nós vamos realizar cortes nessa viga. Como assim cortes? Nós vamos analisar trechos dessa viga. E onde que eu coloco esses trechos para essa análise? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Você vai realizar o corte em pelo menos todas as regiões em que há carga distribuída. Então, a gente sempre vai colocar naquelas mudanças de perfil. Então, pelo menos em todos os lugares que tem carga distribuída, nós vamos ter que colocar o corte. Então, aqui vai ter um corte e aqui vai ter um corte. Nós vamos colocar outro corte aqui, porque nessa região houve uma mudança de um trecho sem carga distribuída para um trecho com carga distribuída. Então, nós vamos ter um corte, 2 cortes, 3 cortes. Tá. E por que nós iremos fazer esses cortes em nossa viga? Nós faremos esses cortes em nossa viga porque nós vamos encontrar uma equaçãozinha que representa o momento e o esforço cortante em cada um dos trechos. Vamos lá, vamos para o primeiro trecho. Então, aqui, antes da resolução, aqui tem o desenho da nossa viga, já com os cortes, corte S1, corte S2 e corte S3. Vamos lá. O primeiro corte que a gente fez em uma posição qualquer aqui, não foi? Eu não estabeleci essa posição. Se eu não estabeleci essa posição, eu sei que essa distância é o quê? Vale quanto? Não sei. Mas eu vou chamar, quando a gente não sabe algo em matemática, a gente chama isso de uma incógnita, x, y, z, chama aí de x. Esse x vai variar de quanto? Esse x, se o corte for exatamente aqui, esse x é 0. E se ele for exatamente aqui, esse x será igual a 2. Então, a nossa seção 1, nós vamos ter um x que vai variar entre 0 e 1. E 2, desculpem, entre 0 e 2. Aqui é o número 2. Entre 0 e 2. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa seção vai variar entre 0 e 2. Tá. Então, nós sabemos que a gente vai ter essa seção que ela vai variar entre 0 e 2. Após você definir que ela vai variar entre 0 e 2, nós vamos ter que... nós vamos tentar encontrar a equação disso. E para identificar a equação disso é muito fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, sempre nesse tipo de exercício, é você estabelecer qual vai ser o sentido que a gente vai estabelecer. Quando nós formos calcular as reações de apoio, eu falei que você poderia considerar positivo para cima, negativo para baixo, ou então vice-versa, positivo para baixo, negativo para cima, não faria diferença, você encontraria o mesmo valor. Quando a gente vai calcular as reações de apoio, você pode definir o que você considerar negativo ou positivo. E desde que você siga esse padrão do início ao fim da sua resolução para o cálculo dos esforços, você vai conseguir encontrar uma resposta. Quando a gente vai fazer o gráfico, não. Quando nós vamos desenhar um gráfico de esforços solicitantes, nós temos que seguir um padrão na hora de definir o que é positivo e negativo. Esse padrão, a gente pode lembrar dessa figurinha aqui. Como é que funciona isso? Vamos aqui. Vamos imaginar que nós temos uma figura aqui retangular. Nós temos aqui uma viga. Ok? Nós temos aqui uma viga. E nós vamos pegar uma lupa. Nós vamos pegar uma lupa aqui e dar um zoom nessa viga. Se você fosse dar um zoom no corte dessa viga, nós iríamos encontrar uma figura aqui. Essa figura, se você conseguisse encontrar os esforços que atuam nela, você iria encontrar o seguinte.
você iria encontrar de forma padrão um esforço cortante na direita aqui para baixo. Já o esforço cortante da esquerda ia estar para cima. Nós íamos colocar o esforço normal, sempre vai estar saindo desse elemento, o esforço normal, e o momento vai estar apontando aqui para cima. Laonel, eu tenho que decorar essa figura? Tem. Mas para você lembrar, as cargas relacionadas ao esforço cortante, você tem que entender que ela tá como se ela estivesse girando a nossa viga no sentido horário. Então, olha aqui ela aponta para cima, aqui ela aponta para baixo. Os esforços normais, eles sempre vão estar saindo, aqui não há erro. E o momento é como se ele estivesse apertando a parte de cima do nosso elemento, tudo bem? Eu só tô falando isso para ficar mais fácil de vocês decorarem. Então, basicamente, são esses os esforços que a gente vai considerar positivo. Então, o corte à direita é o que a gente considera positivo, e o corte à esquerda é esse que a gente considera positivo. No nossa viga aqui, nesse caso, o nosso corte tá em qual direção? Tá para cá, né? Seria essa que é a representação da nossa viga. Então, nesse caso, no nosso corte, qual que seria os esforços que estariam atuando nela? A gente vai considerar o seguinte. Nós vamos considerar que é o desse lado. Aqui vai estar para baixo. Aqui vai estar saindo. E o momento aqui, ó, vai estar nessa direção. Tudo bem? Então, a gente já definiu o que é positivo e o que é negativo. E agora a gente vai tentar encontrar uma formulazinha para isso aqui. Como assim, Laonel? É o seguinte. Nós queremos encontrar. Nós temos aqui uma carga distribuída. E da mesma forma que nós fizemos quando a gente fez o cálculo dos esforços solicitantes, nós vamos simplificar essa estrutura. Ao invés de calcular a carga distribuída, nós vamos considerar uma carga concentrada. Para facilitar nossos cálculos, perfeito? E vocês já viram nos vídeos anteriores que quando a gente transforma, como é que nós transformamos uma carga distribuída em uma carga localizada? Calculando a área da figura. A área dessa figura é um triângulo. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base da nossa figura, nós não sabemos qual que é a base dela. A gente sabe apenas que ela varia entre 0 e 2, mas a gente não sabe que valor é esse. Então, nós vamos chamar de x. E a altura da nossa figura, nós não sabemos, porque como a altura do triângulo ela não é constante, ela vai variando de acordo com o trecho de cada trecho, eu não sei qual que é a altura que a gente tem aqui. Então, eu vou chamar de W. Então, a nossa força vai ser a base, que é x, vezes essa altura, que é W, dividido por 2. Só que aqui a gente tem um problema, que nós temos duas incógnitas. Nós temos a incógnita x e nós temos a incógnita y, W. E nós não podemos ter duas incógnitas aqui, porque senão a gente não vai conseguir resolver esse exercício. Então, o que a gente teria que fazer? Ou nós fazemos x ficar em função de W, ou fazemos o W ficar em função de x. Tudo bem? Eu vou preferir trabalhar com x, então vamos colocar o W em função de x. Como é que a gente vai fazer isso aqui, de trabalhar com W em função de x? Nós vamos fazer uma semelhança de triângulo. Tudo bem? Nós vamos fazer uma semelhança de triângulo. Como assim semelhança de triângulo? Nós temos que, quando esse x variar, após esse x variar de 0 a 2, nós vamos chegar nessa figura final aqui. Nós vamos chegar nessa figura final. Então, nós sabemos que
esse triângulo que tem uma base x e uma altura w, ele é semelhante em proporções a esse triângulo que vai ter uma base 2 e uma altura 3. Então, se a gente é semelhante, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que a base de um está para a base do outro, assim como a altura de um está para a altura do outro. Tudo bem? Então, vamos lá. A altura do triângulozinho pequeno, W, está para a altura do outro triângulo. A base do triângulozinho pequeno também está para a base do triângulo grande. Tudo bem? A relação entre base e altura de um triângulo, dos dois triângulos, vai ser constante. Então, a gente chegou aqui nessa igualdade, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, e nós vamos encontrar 2W vezes 3x. Então, o nosso W é igual a 3x sobre 2. Então, a gente encontra 3x sobre 2, que é igual a 1,5x. Então, o que nós já fizemos? Nós já conseguimos encontrar uma relação entre W e x. Como a gente quer simplificar essa carga distribuída, a gente já consegue fazer isso agora. Nós vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, agora nós vamos conseguir calcular direito a nossa área. A área do nosso triângulo que a gente quer encontrar, por quê? Porque a gente não vai trabalhar com carga distribuída, nós vamos calcular com, na verdade, uma carga concentrada. Para isso, a gente vai encontrar a área dessa figura. E a área dessa figura é o quê? A força resultante vai ser igual à área do triângulo. A área desse triângulo, a área de todo o triângulo é a base, a nossa base é x, vezes a altura, que é w, dividido por 2. Esse w, nós calculamos ele. Nós encontramos que ele vale quanto? Aqui vai ser x vezes. Quanto que vale o w? Nós fizemos a semelhança de triângulos e encontramos que esse w vale 1,5x. Isso aqui vai estar dividido por 2. Então, nós encontramos que essa força F vai ser igual a quanto? 0,75x ao quadrado. Perfeito? Então, nós chegamos aqui nesse resultado. Perfeito. Nós encontramos a nossa força. A gente transformou uma carga distribuída em uma carga localizada. E essa carga localizada, nós encontramos que ela vale 0,75x ao quadrado. Tá. Fizemos isso. O próximo ponto é a gente definir onde essa carga vai estar atuando. A carga concentrada, que é resultante de uma carga distribuída, ela sempre vai estar atuando no centroide da figura. A gente lembra de matemática básica e nós sabemos que o centroide de um triângulo, ele está a 1/3 dessa região aqui mais gordinha e está a 2/3 dessa outra região. Então, nós sabemos que essa força F vai estar a x sobre 3 aqui dessa parte mais gordinha do triângulo e a 2 sobre 3x da parte mais fininha do triângulo. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente já sabe isso. E por que a gente estava querendo calcular nós estávamos querendo calcular essa força resultante? Porque nós temos incógnitas aqui. Lembra de como a gente fez o cálculo das reações de apoio lá no vídeo anterior? Para calcular qualquer coisa em isostática, nós utilizamos basicamente duas equações. Para calcular a reação de apoio e também para encontrar o gráfico do desenho aqui da distribuição de cargas. As duas equações é o seguinte: eu sempre sei que uma viga, se ela está em equilíbrio, eu vou ter que o somatório de forças dela é 0 e o somatório de momentos dela é 0. Vamos ver aqui quais são as forças que estão atuando. Aqui, à esquerda da nossa viga, a gente não tem apoio nenhum.
Então, aqui não tem nenhum esforço. Os esforços que estão atuando aqui é esse aqui, que é igual a 0,75 vezes x ao quadrado. E o esforço aqui, que eu já falei para vocês de onde veio o sinal. Só colocar aqui de novo. Que o sinal veio dessa figurinha aqui. Vou até cortar ela aqui para vocês verem exatamente que é igualzinho a figura que a gente tá aqui, tá vendo? A gente aqui, nós vamos fazer o cálculo, nós vamos utilizar essas equações de isostática, mas lembrando que o nosso padrão vai ser V é positivo para baixo, a força horizontal é positiva saindo do nosso elemento e o momento vai ser positivo aqui no sentido o quê? Anti-horário. Então, vamos lá, gente. Vamos utilizar essas equações aqui para fazer o nosso cálculo. Primeiro, vamos pensar aqui no eixo X. Somatório de forças em X é zero, porque o somatório de forças em momento sempre tem que ser zero. Qual é a única força atuando em X? É o H. Como ele é a única força atuando em X, a gente e como o somatório de força tem que ser zero, a gente sabe que esse H é zero. Próximo. Vamos para as forças em Y. Quais são as forças que estão atuando em Y? Em Y está atuando a força de 0,75x ao quadrado e a força V. Então, nós vamos ter o quê? Que V, esse V, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Por quê? Porque ele está apontando para baixo. Mais 0,75. 0,75 é positivo ou negativo? É positivo, porque nós estabelecemos que o positivo é para baixo. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou encontrar que nosso esforço cortante é V igual a menos 0,75x ao quadrado. Pronto. Bora agora para o nosso momento. Nós temos esse momento que atua aqui. E esse é o momento que a gente vai considerar o momento positivo. Nós vamos calcular esses momentos em relação a que ponto? A gente sempre vai calcular o momento em relação àquele ponto que tem mais incógnitas. No nosso caso, a gente tem as 3 incógnitas estão nesse ponto. Então, nós vamos calcular o momento em relação a esse ponto. A força de 0,75x ao quadrado está a x sobre 3 desse ponto. Está a 1/3 da distância desse ponto. Então, o momento vai ser o quê? Vai ser essa força vezes essa distância. E vai ser um momento positivo ou negativo? Se a gente considerar este ponto fixo, nós vamos ver que essa força, ela tem a tendência de girar a nossa viga nesse sentido. Que é o sentido o quê? Ela vai ter a tendência de girar a nossa viga. Aqui, ó. Ela vai ter a tendência de girar a nossa viga aqui nesse sentido. Se ela vai ter a tendência de girar a viga nesse sentido, que é o sentido anti-horário, nós vamos ter que esse momento é o quê? Sentido anti-horário é o quê? Sentido anti-horário, ele é positivo. Então, nosso momento é positivo. Esse momento M é positivo, mais o momento provocado por 0,75, que também vai ser positivo, que vai ser 0,75x ao quadrado, vezes a distância, que é x sobre 3. E aí, nós vamos encontrar que o momento é menos 0,75x ao cubo sobre 3. Pronto, encontramos as equações do nosso primeiro momento. Agora, nós vamos encontrar quais são os esforços nos pontos notáveis dessas duas localizações. Nós vamos calcular o V e o momento para o ponto 0 e o V o momento para o tempo 2. Vamos substituir o V igual a 0 aqui na equação. Deixa eu deletar isso aqui primeiro. Ok. Para V igual a 0, para x igual a 0, substituindo ali, nós vamos ter que vai ficar 0,5 vezes x ao quadrado, que é 0, então o V vai ser 0. E para x igual a 2, nós vamos ter V, que vai ser menos 0,5 vezes x. O x é 2, 2 ao quadrado, o V vai ser menos 3 kN. Ou seja, para x igual a 0, nós temos V igual a 0. Para x igual a 2, nós vamos ter V igual a menos 3. Tudo bem? Vamos aqui, o momento. Para x igual a 0, substitui 0 aqui nessa equação. Nós vamos encontrar um momento de 0.
Então, para x igual a 0, o momento é 0. Para x igual a 2, bora substituir o 2 aqui da equação. Nós vamos encontrar que o momento vai ser igual a quanto? Menos 2 kN/m. Perfeito. Então, nós já encontramos as equações, as duas equações. Deixa eu colocar aqui um quadradinho aqui. Nós encontramos as duas equações para o esforço cortante para o momento e nós encontramos os pontos notáveis aqui do trecho 1. Então, bora agora para o trecho 2. No trecho 2, lembrando mais uma vez, aqui do nosso exemplo, o nosso trecho 2, ele é esse trecho aqui. Esse trecho, ele vai variar desse ponto a esse ponto. Se o nosso corte estiver nesse ponto aqui, se a gente considerar que o nosso x está crescendo a partir daqui, para x, aqui ele poderia ser x igual a 2 metros, se o nosso corte fosse aqui, ou se o corte fosse nessa região, x igual a 4 metros. Então, o nosso x pode variar em toda essa região aqui, na seção 2, tá? Então, vamos lá. Na seção 2, nós vamos ter que o x ele vai variar de 2 a 4 metros. Perfeito? Perfeito. E aí, quando você fosse trabalhar com essa parte da viga, lembrando que você poderia utilizar esse pedaço aqui, que você poderia utilizar a esquerda do corte, que seria essa figura, ou podia utilizar a figura à direita do corte. Você poderia utilizar os dois. Como aqui nesse trecho a gente pegou a parte da esquerda, aqui eu vou pegar a parte da direita só para ficar diferente. Vamos lá. Aqui. Aqui eu vou pegar a parte da esquerda da nossa figura. Nós temos aqui que é o padrão do que é considerado negativo e positivo. Nesse corte, nós estamos analisando qual parte do nosso corte. Nós vamos analisar só a parte aqui, ó. Só essa partezinha aqui, ó, esquerda do nosso corte. Para essa partezinha esquerda do nosso corte, nós temos que o esforço cortante é positivo para cima. Nós temos que o esforço no eixo X sempre vai ser positivo saindo e o momento vai ser positivo, olha, comprimindo as fibras superiores da nossa viga, tudo bem? Então, esse aqui vai ser nosso referencial de positivo e negativo. Esse aí é o nosso referencial de positivo e negativo. Ok, já defini qual que é o meu referencial de positivo e negativo. Considerando que a gente fez na seção 1, qual que é o próximo passo? O próximo passo sempre é você, após você decidir o que é positivo e negativo, qual vai ser a posição dos esforços que a gente vai ter no corte, nós temos que sempre pegar a carga distribuída e simplificar. Por quê? Aqui nós temos uma carga distribuída. E é muito difícil a gente trabalhar com carga distribuída. Então, nós vamos transformar essa carga distribuída em uma carga localizada. Como é que nós transformamos uma carga distribuída em carga localizada? A gente faz da seguinte forma. A carga localizada vai ser obtida pela área resultante da distribuição de cargas. Aqui nós temos um retângulo. Qual que é a área de um retângulo? Aqui, essa base, pessoal, vale quanto? X. É X? É X que essa base vale? Não. Aqui a gente sabe exatamente o tamanho, porque o nosso corte tá variando aqui, ó, nesse trecho aqui que não tem carga nenhuma. Aqui nesse trecho que tem carga, a gente sabe exatamente o tamanho dele, que é igual 2 metros. E qual que é essa carga distribuída? É 3. Então, a força resultante aí desse retângulo vai ser 3, que é o 3 kN/m, vezes 2 metros, que vai ser igual a 6 kN. Então, aqui a gente vai ter uma carga distribuída aqui de 6 kN. Tá, e onde que sempre atua a carga distribuída?
a carga distribuída sempre atua no centroide da figura formada. Aqui a gente tem um retângulo, o centroide do retângulo está no meio. Se aqui é 2, a gente sabe que a distância daqui até aqui vai ser quanto? 1 metro. Perfeito. Então, a gente já definiu aqui. Aqui, deixa eu só apagar, porque aqui tá errado, porque aqui não é 2 metros, aqui é x. Porque esse trecho aqui, eu sei que o meu x, ele vai poder variar. É daqui até aqui. Mas ele vai poder variar do ponto 2 até o ponto 4. Ou seja, a distância que ele pode variar é até 2 metros. Só que a gente não sabe aqui o valor, então aqui é x. Perfeito? Perfeito. Tá, agora eu já encontrei a carga localizada. Qual que é o próximo passo para me encontrar a equação desse corte? O próximo passo sempre é utilizar as equações de isostática. Em isostática, sempre quando eu quero encontrar as equações ou esforços solicitantes, eu vou utilizar essas duas equaçõezinhas. O somatório de forças é zero e o somatório de momentos é zero. E por que eu posso falar que o somatório de forças é zero e que o somatório de momentos é zero? Porque essa viga está em equilíbrio. Sempre que a viga está em equilíbrio, somatório de forças e somatório de momentos é zero. Nesse ponto aqui, nós vamos decidir onde que nós vamos colocar nosso referencial para calcular o momento, os esforços, enfim. Nós vamos colocar nosso referencial, nós vamos fazer o cálculo sempre em relação ao ponto que tem mais incógnitas. Do lado B aqui, nós não temos nenhuma incógnita, porque nós já sabemos tudo sobre ele. Nós sabemos o 6, sabemos o 4. Então, as incógnitas estão todas aqui nesse lado. Então, aqui neste ponto, aqui nesse ponto que eu coloquei em verde, vai ser o ponto referencial para o cálculo do nosso momento. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos fazer, aqui, ó, somatório de forças na horizontal. Somatório de forças horizontais tem que ser zero. Quantas forças horizontais atuam? Que é apenas uma, aqui. Então, a gente já sabe que esse H é igual a zero, por isso eu nem escrevi ele aqui. Vamos agora para as forças em Y. Quais são as forças em Y que atuam? Nesse trecho, a primeira força em Y atuando, que é a força V. Essa força V está apontando para cima. E neste corte, nós definimos que para cima é o positivo. Então, nós temos mais V. Aqui nós temos... Espera só um minutinho. Continuando a gravação, nós vamos fazer o cálculo em relação a esse ponto. Nós vamos ter aqui, ó, as forças no eixo Y. V aqui é positivo. O menos 6 está apontando para baixo, então ele é negativo. E o 4 aqui está apontando para cima, então ele é positivo. V menos 6 mais 4. O nosso esforço cortante aqui na seção 2 vale 2 kN. Vamos para os momentos. Aqui, o nosso momento ele é positivo nessa direção. Então, vamos lá. E nós vamos calcular o momento em relação a esse ponto, que é o ponto que tem mais incógnitas. Os 6 kN. A tendência desses 6 kN é girar a nossa viga em que direção? Em relação ao ponto S2, é girar na direção o quê? Na direção horária, que é exatamente a direção que a gente considerou positiva. Se a tendência dos 6 kN é girar nessa direção aqui horária, que é exatamente essa direção aqui do M, o momento provocado por ele vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Então, vai ser 6 vezes o braço de alavanca. Pessoal, eu não sei qual que é o valor do... Eu não sei qual que é o valor dessa distância daqui até aqui. Mas eu sei que essa distância aqui, eu sei que é 1 metro. Então, essa distância que eu chamei de x. Ok? Então, e essa distância total eu chamei de x. Então, isso aqui vai ser aqui x menos 1. X menos 1. Então, o braço de alavanca vai ser 6. Vai ser 6 que multiplica x menos 1. Agora vamos para o 4 kN. O 4 kN está girando nossa viga no sentido horário ou anti-horário? Olha aqui.
ela tá fazendo girar aqui nessa direção. Essa direção é o sentido o quê? Anti-horário. O horário aqui que a gente considerou que é o sentido positivo. Então, o anti-horário vai ser o quê? Negativo. Então, vai ser 4 kN vezes essa distância. E que distância é essa, gente? Eu chamo essa distância de x. Então, vai ser, um momento vai ser igual a 6 vezes x menos 1, menos 4 vezes x, que é igual a 0. Então, aqui a gente encontrou que o momento é igual a 6 menos 2x. Então, nós encontramos a equação para o esforço cortante e para o esforço de momento. Lembrando que esse x, que o nosso x varia de 2 a 4. Nós vamos agora substituir o 2 e o 4 aqui na equação, para nós encontrarmos os momentos nos pontos notáveis. O V, a gente não faz isso porque o V não depende de nada. Ele é constante, vale 2 kN. O momento quando x for igual a 2 vai ser 6 menos 2 vezes 2, que é 4, vai ser 6 menos 4, que é igual a 2 kN/m. Quando x for 4, vai ser igual a 6 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, então isso aqui vai ser igual a menos 2. Tudo bem? Então, nós já encontramos os esforços para todos os pontos notáveis aqui. E vamos finalmente para o nosso último trecho. O nosso último trecho é esse trecho aqui que tá pegando, é esse trecho aqui que vai variar deste ponto até este ponto. Este ponto, o x vale 4 metros, porque desse ponto até aqui, ó, 4 metros. E esse ponto aqui, o nosso x vale 6 metros. Então, aqui o nosso corte pode variar daqui até aqui, e vai estar pegando essa região que tem uma carga distribuída. E o processo é o mesmo. Eu sei que é repetitivo, mas é o mesmo processo. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeira coisa que nós vamos fazer em cada um dos trechos é sempre que você tiver uma carga distribuída, transformar essa carga distribuída em uma carga localizada. Então, aqui nós vamos transformar isso aqui em uma carga localizada. Perfeito. Como é que nós encontramos a carga localizada? A carga localizada é a área da figura formada pela carga distribuída. A nossa carga distribuída tem qual formato? Um retângulo. Então, qual que vai ser a nossa fórmula? A nossa fórmula da área de um retângulo é base vezes altura. A altura dessa nossa figura é 3 kN/m. Que é exatamente o valor da carga distribuída. E a base? A base eu não sei o tamanho. Mas eu sei que essa seção 3, aqui, quando a gente não sabe algo em matemática, a gente chama esse trecho de uma incógnita, x, y, z, o que eu preferi chamar de x. Tudo bem? Então, essa força nossa vai ser base vezes altura, ou seja, vai ser 3 vezes x, 3x. Então, nós sabemos que essa força resultante dessa carga distribuída vale 3x. E ela está atuando onde? Nossa carga sempre vai estar atuando no centroide da figura. Nós temos um retângulo de base x. Onde é o centroide desse retângulo de base x? É no centro dele. O centro dele, o centroide, se a base é x, o centro dele é x sobre 2. Então, a gente sabe que essa carga 3x está atuando a x sobre 2 desse ponto. Perfeito? Perfeito. Qual que é o próximo passo, Launelli? O próximo passo sempre vai ser o quê? Depois que eu já calculei a nossa força aqui, que a gente encontrou com a carga distribuída, nós iremos fazer as equações de equilíbrio de isostática. Nós falamos em isostática sempre quando a gente tem um elemento e esse elemento está em equilíbrio, que o somatório de forças é 0 e o somatório de momentos é 0. Aqui, galera, nós temos no eixo X, eu nem desenhei ali, a única força atuando é essa força H. Se ela é nossa única força atuando, eu já sei que ela é 0, então eu nem coloquei ali na lateral. Vamos agora para o esforço cortante e para os momentos. Vamos primeiro para os esforços cortantes. Aqui, a gente definiu que é positivo para cima, positivo saindo da viga e positivo aqui. Ok? Ok.
Então, vamos lá. Vamos trecho a trecho. Esse V aqui, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Ele tá apontando para cima. Então, aqui a gente tem um V positivo. Esse menos 3x, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo, porque ele tá apontando para baixo. E esse 4 kN, ele é positivo ou negativo? Positivo, porque a gente definiu que o positivo é para cima. Então, vai ser V menos 3x mais 4. Então, a fórmula para o nosso esforço cortante é V, que é igual a 3x menos 4. Vamos para o momento? Onde que a gente vai fazer o cálculo do momento? Nós vamos usar como referencial no cálculo do momento sempre o lugar que tem a maior quantidade de incógnitas. As nossas incógnitas estão nesse ponto. Então, esse ponto vai ser o nosso ponto de referencial para o cálculo do momento. Então, vamos lá. Nós temos o nosso momento aqui, que é o momento M. Ele é só um segundo. Agora que eu desliguei o coisa do Google que apareceu aqui pra gente, vamos continuar. O nosso momento, ele é positivo aqui nessa direção. Aí aqui, nós vamos ter o 3x. O 3x, em relação a esse ponto, ele ia fazer girar no sentido horário ou anti-horário? No sentido horário. Esse sentido é considerado positivo ou negativo pelo nosso referencial de momento? Esse momento é considerado positivo, então vai ser 3x, que é a força, vezes a distância, que é x sobre 2. E isso aqui positivo, porque está girando no sentido horário. E, finalmente, o 4. O 4, que está uma distância x desse ponto, e que iria girar a nossa viga nessa direção, que é o sentido anti-horário. Então, vai ser um sentido negativo. Menos 4x. Então, o momento é igual a menos 1,5 x ao quadrado mais 4x. Encontramos a fórmula do momento e encontramos a fórmula do esforço cortante. Depois disso, nós vamos encontrar os valores nos pontos notáveis. Os pontos notáveis vai ser igual aqui. Eu considerei aqui que o nosso x está variando desse ponto até esse ponto. Então, o x varia de 0 a 2. Para x igual a 0... considerando que a nossa viga está crescendo daqui para aqui, para x igual a 0, nós vamos aqui, ó, 3 vezes 0, 0 menos 4 é igual a menos 4. Então, em 0, o esforço cortante é igual a menos 4. Em 0, o momento vai ser igual a quê? 1,5 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, o momento é 0. Vamos para o ponto 2. Para o ponto 2, vai ser 3 vezes 2, 6, menos 4, que é igual a 2 kN. E para x igual a 2, vai ser 1,5 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, que vai ser igual a 2 kN. Então, o que nós encontramos? Para todos os trechos S1, S2, S3, as equações. E para todos os trechos S1, S2, S3, encontramos os pontos notáveis. Agora, vamos fazer o desenho do gráfico. Então, aqui, agora, a gente vai fazer o desenho do gráfico. Deixa eu só tampar esse gráfico aqui, porque para a gente não ter o gabarito. Vamos lá. Aqui, no trecho 1, vamos pensar. Aqui nós vamos fazer primeiro o desenho do diagrama de esforço cortante. E depois a gente vai ver se a gente acertou ou não o diagrama de esforço cortante. Aqui. O nosso diagrama de esforço cortante, nós vamos ser dada no trecho 1 por essa equação. V igual a menos 0,65x ao quadrado. O que a gente tem? Aqui nós temos x ao quadrado, ou seja, é uma equação de segundo grau. Ok, nós temos a equação de segundo grau. A gente já tinha calculado para essa equação de segundo grau, os pontos notáveis para x igual a 0 vai ser 0, e para x igual a 2 metros vai ser igual a menos 3. Então, vamos aqui.
Nós temos aqui a nossa equação de segundo grau. Aqui nós vamos ter, aqui vai ser nosso gráfico, esses 3 trechos. Aqui vai ser V igual a 0 nesse ponto. E nesse ponto aqui, o V é igual a menos 3 metros. Esses 2 pontos, nós vamos ligar com o quê? Como é que a gente vai unir esses 2 pontos? Nós vamos unir esses 2 pontos com uma reta, com uma curva, com uma parábola. A gente sabe, lá do ensino médio, que a equação, que a curva, o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Essa parábola vai estar apontada para cima ou para baixo. Aqui a gente tem a equação de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que A é sempre a letra que está acompanhando aqui o x ao quadrado. A gente lembra do ensino médio que quando isso aqui for negativo, nosso gráfico está triste. Então, ele está apontando para baixo. Quando isso aqui for positivo, nosso gráfico está feliz e ele está apontando para cima. Então, se é dessa forma, aqui nesse trecho, nesse primeiro trecho, nós vamos ter aqui, o nosso gráfico é negativo, então ele está apontando para baixo. Nossa parábola aqui vai estar apontando para baixo. Então, nós vamos aqui unir esses 2 pontos com a parábola apontando para baixo. Perfeito. Agora, nós vamos para o próximo trecho. No próximo trecho, nosso esforço aqui vai de 2 quilonewtons, aqui é 2 quilonewtons, a 2 quilonewtons. Aqui a gente tem um esforço cortante de 2 quilonewtons. Ok? Ok. Espera. Só um minuto. Ah, aqui, esqueci do gráfico. Percebi que eu estava fazendo uma coisa errada aqui. Aqui nós temos o gráfico termina aqui, menos 3. Perfeito. Aí aqui a gente tem um esforço de 2 quilonewtons. Isso aqui que eu tinha ficado na dúvida aqui. Continuando aqui tá menos 3. E a gente sabe que nesse ponto a gente vai ter 2 quilonewtons positivo. E para x igual a 4, nós vamos continuar tendo 2 quilonewtons positivo. Perfeito, vamos para o último trecho, trecho 3. No trecho 3, para esse ponto aqui, o nosso x está variando entre 0 e 2. Aí aqui essa variação está começando aqui desse lado. Para x igual a 0, o nosso v vai ser igual a quanto? 3 vezes 0, 0 menos 4 é igual a menos 4. Então, aqui nós temos um esforço cortante de menos 4. Ok. Aqui a gente tem um esforço cortante de menos 4. E aqui, para x igual a 2, nós vamos ter o quê? 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 4 é igual a 2. Então, aqui nesse ponto, nós vamos ter 2 positivo. E aí, nós vamos unir esses 2 pontos, de 2 até menos 4. Essa equação de 2 a menos 4 é uma equação de primeiro ou de segundo grau? É uma equação de primeiro grau. Por que ela é uma equação de primeiro grau? Porque aqui no x, o número, a letrinha que acompanha nele é um 1, que está aqui. Toda vez que você não tem um número aqui em cima, é o próprio 1. Então, essa é a equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, a gente sabe que é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou pode ser decrescente. Como o número que acompanha o x aqui é um número positivo, ela vai ser assim. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter a nossa parábola, a nossa reta. Que vai estar unindo esses 2 pontos. Ela vai estar crescente. Lonely, mas aqui não está crescente. Ela está decrescente. Não, ela está crescente sim, porque aqui a gente considerou o nosso x variando aqui nessa direção. Lembra que o x está variando de 0 a 2 aqui nessa direção? Então, aí ele é crescente sim, então deu certinho. O sentido do gráfico, tudo bem? Então, aqui nós temos o gráfico do nosso esforço cortante. Aqui nesse ponto, nosso esforço cortante é 0. Nesse ponto, o esforço cortante é menos 3. Esses 2 pontos a gente uniu com uma parábola.
a concavidade dela tá apontada para baixo, porque esse sinal aqui é negativo. Aí aqui o esforço cortante sobe até 2, fica em 2 até aqui, e daqui até aqui ele desce a menos 4, com uma linha reta. Por que uma linha reta, Launelli? Essa linha reta é porque é uma equação de primeiro grau. Pronto. Já fizemos o gráfico do nosso esforço cortante. Agora, nós vamos fazer o gráfico do momento. E o gráfico do momento é um pouco mais chato do que o gráfico do esforço cortante. Por quê? No Brasil, quando a gente faz o gráfico do momento, a gente o referencial do gráfico é diferente. Por quê? Aqui, no nosso referencial do gráfico do DMF, aqui tudo vai ser o contrário no gráfico do momento. Primeira coisa que é o contrário é que positivo no gráfico do momento é aqui na parte de baixo, e aqui na parte de cima do gráfico do DMF que a gente vai colocar o número negativo. E vai ter outra coisa que vai ser diferente, que vai ser o oposto aqui no sentido da parábola. Vamos lá. Vamos primeiro para esse primeiro trecho. Nesse primeiro trecho, pessoal, quando x é igual a 0, substituindo aqui, nós temos que o momento vai ser quanto? 0. Então, nesse ponto, nosso momento é 0. Para x igual a 2, o nosso momento vai ser quanto? Menos 2 kN. Então, olha aqui, ó, menos é na parte de cima. Então, a gente vai colocar o nosso menos aqui em cima. Esses dois pontos nós vamos unir com a parábola. Essa parábola vai estar nessa direção ou nessa direção. Vamos lá. Lá no ensino médio e no nosso gráfico de esforço cortante, a gente lembrou daquela regrinha. Que regrinha, Launelli? A regrinha que quando o número que acompanha o x é negativo, o nosso gráfico está triste. E ele tá com a parábola apontada para baixo. E quando o valor que acompanha o x ao quadrado é positivo, o nosso gráfico está feliz. E ele vai estar com a parábola apontada para cima. Só que o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o gráfico do momento é do contra. Tudo vai ser o contrário. No gráfico do momento é o contrário. Quando o nosso momento, quando o valor que acompanha o x for negativo, o nosso gráfico, na verdade, vai estar feliz. E quando o valor que acompanha o nosso x ao quadrado estiver positivo, nosso gráfico vai estar triste, porque ele é do contra. Tudo bem? Então tá. Então vamos aqui. Vamos primeiro para esse primeiro trecho, daqui até aqui. O valor que acompanha o x tá positivo ou negativo? Tá negativo. Negativo. O nosso gráfico, se a gente estivesse pensando lá no ensino médio, lá no gráfico do esforço cortante, ele ia estar triste, porque ele está negativo. Só que aqui, como é o contrário, nosso gráfico vai estar feliz. Então, a parábola vai estar montada para cima. Perfeito. Aqui, nós vamos ter no nosso trecho 2, o x varia de 2 a 4. Substituindo aqui os valores de x, nós vamos encontrar para esse valor o valor de menos 2 e para esse ponto o valor de menos 2, o valor de mais 2. Só que aqui, lembrando que aqui o positivo é aqui embaixo e o negativo é aqui em cima. Então, tá o menos 2 aqui e o mais 2 aqui. Como é que a gente vai unir esses dois pontos? Como é a equação que está acompanhando esse momento? É uma equação de primeiro ou de segundo grau? É uma equação de primeiro grau. Por que de primeiro grau, Launelli? Porque sempre que a gente não sabe qual o númerozinho que acompanha o x, a gente sabe que é, na verdade, o número 1, que não precisa escrever. Então, é a equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é o quê? Uma reta. Então, aqui a gente tem uma reta unindo esses dois pontos. Perfeito. Vamos para o último trecho. No último trecho, se você fazer a substituição do x para o ponto 0 para o ponto 2, nós vamos encontrar o momento 0 e o momento 2. E o momento mais 2. Então, aqui nós temos o momento mais 2. Lembrando que o positivo aqui do momento é para baixo, porque o momento tudo é o contrário. E aqui o momento é 0. Como é que nós vamos unir esses dois pontos? Nós vamos unir esses dois pontos com a parábola. Essa parábola vai ter a concavidade, vai estar assim ou vai estar assim? Quais são as duas, que essas seriam as duas opções possíveis? Ela vai estar com a parábola para baixo ou vai estar com a parábola para cima? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o valor aqui, ó, negativo.
negativo, lá no ensino médio, vocês lembram daquela regrinha, e aqui na equação do esforço cortante, quando o A, o valor que acompanha o x ao quadrado, é negativo, o nosso gráfico estaria triste lá no esforço cortante. Só que como aqui no momento ele é do contra, ele aqui vai estar feliz. Então, a parábola vai estar apontada para cima. Então, aqui a parábola vai estar dessa forma. Perfeito? Perfeito. Então, esse aqui é o nosso gráfico de momento. Nós temos aqui o gráfico de esforço cortante e o gráfico de momento. Perfeito? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Foi uma aula uma aula maior. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do vídeo, compartilha com o pessoal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.